Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje continuando nossa caminhada quaresmal em direção à Páscoa, alegria maior de cada um de nós, ao professarmos a fé no Cristo ressuscitado. Hoje Jesus nos chama para dizer: eu dei autoridades para vocês, mas essa autoridade tem que estar a serviço. Assim vocês serão considerados maiores entre vocês, quando estão a serviço a partir da minha autoridade. Olha que maravilha, vamos acompanhar. Evangelho do dia, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que maravilha o evangelho de hoje. Jesus está dizendo de maneira muito clara, não está tirando aquilo que foi dado por Deus aos mestres da lei e aos fariseus. O que foi dado por Deus aos mestres da lei e aos fariseus? Autoridade para interpretar a lei de Moisés. Jesus está dizendo que eles têm essa autoridade. Só que quando eles interpretam, a questão maior que Jesus chama a atenção aos discípulos e à multidão é que eles interpretam sem praticar. Ou seja, eles não se incluem nesta interpretação, na vivência dessa interpretação. E aqui Jesus já parte para o seu ensinamento. Eles interpretaram a lei de Moisés. Eu vou planificar essa interpretação e vou trazer um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E assim devereis amar-vos uns aos outros. Então, quando Jesus traz esse novo mandamento e quando ele institui o batismo, ele nos dá autoridade para interpretar as ações de Deus, a vontade de Deus, como batizados dele. Pertencemos a ele. Então, o próprio Jesus diz: não deixem que ninguém chame vocês de mestres, de mestre, pois só um é vosso mestre. Aqui no Evangelho é mestre com M maiúsculo. Mestre, aquele que realmente ensina e que vivencia. Quem é que ensina e vivencia? Não só com a palavra e com as ações, o próprio Cristo. E nós que somos batizados e somos seus seguidores, seguidores do Cristo, nós devemos fazer aqui, cumprir o que Jesus está ensinando. Então, mesmo quando você estiver interpretando e que e que a ação do Espírito Santo esteja participando em sua vida, você não se chame de mestre, que só um é o vosso mestre, Jesus. E aqui diz também sobre o Pai no sentido de Deus, e também de guia, aquele que leva para a vida eterna, aquele que faz com que você vá no caminho e que não tropece, ou que enxergue aquilo que deve ser tirado do caminho, as pedras, espinhos e assim por diante. Então, nesse tempo de Quaresma, é um tempo que olhamos para essa realidade. Mas isso, quando nós aprendemos e que nós escutamos, é uma coisa.
quando realmente está na vivência, no dia a dia, em família, no trabalho, entre os casais, entre pais e filhos, na escola, é outra realidade. Porque ali, nas relações humanas, nós iremos realmente viver estas relações baseadas nesse respeito, em dar ao outro sempre a oportunidade de ser digno. Assim como Jesus disse. Então você, quando está ensinando aquilo que o próprio Jesus nos ensinou, não deixe se chamar de mestre, porque um só é o vosso mestre. Jesus está dizendo, se você acolhe esse ensinamento, a minha autoridade, e está a serviço, você será sempre o maior. Então Jesus diz que quem está a serviço, que segue os seus ensinamentos, como irmãos e irmãs dos outros, a serviço da vida, entrando no aspecto social, esse é o maior. E aí diz, se você é humilde, se você faz isso reconhecendo que a autoridade não é sua, mas veio de Jesus, mas passa por você, atingindo a você e ultrapassando, e indo aos irmãos e irmãs, então você será exaltado, diz Jesus. Olha que interessante, né? Isso é maravilhoso. Então Deus abençoe a você, sua família, sua empresa, e cada vez mais as lideranças estão humanizando a empresa, trazendo essa realidade da palavra de Deus e vivenciando dia a dia. Deus abençoe. Felicidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa e santa quaresma. Amém.